Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Judas e estamos chegando, enfim, no último vídeo desta carta. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos e ora ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos, então, falando já a partir do verso 17 até o final, que vai até o verso 25. No primeiro momento, as palavras dos apóstolos, depois a gente vai ver as exortações de Judas e, com isso, fechamos o livro dele com a doxologia. Em relação à palavra dos apóstolos, a partir do verso 17 e do verso 18 e 19, ele vai relembrar os seus leitores as palavras que os apóstolos trouxeram e deixaram para nós. Ele fala a respeito da deterioração espiritual. Por que havia uma degradação, uma deterioração espiritual? Porque as pessoas se esqueceram do ensino. As pessoas se esqueceram das advertências de Deus. As pessoas se esqueceram das verdadeiras mensagens. Até porque os próprios apóstolos tinham predito esta apostasia. Se o amado for ver nas cartas, naquilo que João escreve, Pedro escreve, Paulo escreve, existe também já uma predição de apostasia e uma advertência para que se enfrentasse, se preparasse para o enfrentamento da apostasia. Estes apóstatas, estes falsos mestres, estes hereges, eles tinham uma linguagem obscena, uma linguagem imprópria. Eles zombavam, riam daquelas pessoas que se recusavam a acompanhá-los, né? e se recusavam a agir de forma concupiscente, rebelde, idólatra, apóstata. Eles zombavam, riam dos que tinham padrões antiquados. Para eles é padrão antiquado, para eles era muito puritano, era muito cheio de história, porque eles viviam numa vida dissoluta. Então eles tiravam sarro, eles zombavam das pessoas que viviam de acordo com as escrituras, de acordo com os ensinamentos. Os hereges, nós já vimos nos vídeos anteriores, eles se achavam superiores, eles se achavam espirituais, espiritualizados. Eles exploravam a liberdade cristã. Em verdade, não era liberdade. O que acontecia aqui era uma libertinagem, porque o seu agir, o seu modo de agir era um modo concupiscente, rebelde, zombeteiro, apóstata, um modo de agir errado. Eles se diziam cheios do Espírito, de tal forma eles estavam tão cheios do Espírito que não tinha lugar para as leis, não tinha lugar para os ensinamentos, não tinha lugar para as admoestações morais e espirituais. Eles alegavam que o que importava era a salvação da alma, apenas isso. E se eles tinham a salvação da alma, o que eles faziam com o corpo não tinha importância. Bem, não era bem isso que estava sendo ensinado, não era bem isso a verdade. A verdade foi pervertida, ela foi distorcida para a sua conveniência de obscenidades. O que se faz com o corpo, sim, é importante, porque afinal de contas, a palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eles tinham verdadeira repugnância de um homem piedoso, de um homem sensível, de um homem obediente, de um homem com um comportamento correto. E aí ele fala
nos últimos dias não vai ser assim. O que é dizer nos últimos dias? Do que ele está falando? Ele está falando de um momento escatológico, de um momento lá no futuro, onde todos nós passaremos por um tribunal. E as nossas ações, aquilo que nós falamos, fizemos, aquilo que nós fomos, vai ser julgado sim. Os últimos dias, o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento. Então, quando ele fala nos últimos dias, ele está falando deste dia, do dia final, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor virá. Eles, com esta forma de agir, eles promoviam divisões. Por que eles promoviam divisões? Como isso acontecia? Porque eles faziam distinção que não devia. Eles faziam distinção entre umas pessoas e outras pessoas. Umas pessoas são merecedoras, outras pessoas não são merecedoras. Quem era merecedor? O rico, o poderoso. Por quê? Porque eles bajulavam esse rico e esse poderoso, porque eles queriam se dar bem, eles queriam posição, status, eles queriam poder. Então, eles não consideravam as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Eles eram arrogantes, eles se achavam superiores, desprezando aquelas pessoas que eram simples, que eram singelas, que eram humildes, se apegando aos poderosos, aos ricos. Eles se entendiam como a elite da sociedade, a elite espiritual, como os fariseus faziam na época de Jesus e que o próprio Jesus condenou as suas atitudes. Como nós vimos no vídeo anterior, surge então o gnosticismo. Gnosis é conhecimento. Então eles se arvoravam, eles alegavam um conhecimento superior e poderoso. Como os fariseus, eles se achavam separados. Eles se achavam tão importantes que não era possível se misturarem. Eles estavam separados. O gnosticismo prega a revolta das classes. A classe poderosa contra a classe simples. Aquela classe que é humilde e aquela que se volta aos ensinos do Senhor, esta não era considerada. Eles se achavam outra coisa. E o profeta não, né? O escritor Judas fala, sim, é isso mesmo. Vocês são sim, vocês são diferentes, vocês são sim, vocês são separados, sim, vocês são. Mas vocês são algo que não presta. Vocês são algo que é questionável, algo que é reprovável. Então, o próprio Judas diz, de fato vocês têm razão. Vocês não são iguais aos outros, porque os outros estão no caminho correto. E vocês são reprováveis. Vocês são idólatras, pecadores, rebeldes. O salário de vocês é outro. Judas achava que eles não tinham espírito. Não tinham espírito. Eles eram falsos cristãos. Eles eram cristãos falsificados. O que eles falavam era, como se diz hoje em dia, fake. Então, eles ensinavam fake. Eles ensinaram falsidades. Eles ensinavam o que não era correto. Eles pervertiam o ensino, eles pervertiam a cristandade e a salvação. Agora, Judas, ele vai falar sobre o que é correto. Então, ele começa a fazer, no verso 20, ele começa a fazer exortações. Como nós temos que agir? Como nós vamos enfrentar isso tudo? Em primeiro lugar, ele diz que eu preciso
levar em consideração uma fé verdadeira e uma fé santíssima. Opa! O que é uma fé santíssima? De novo, vamos repetir. O Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que Judas dizia aqui é que nós devemos, em primeiro lugar, vivermos uma fé santa. Santa porque é diferente, é separada das coisas mundanas. Eu não estou separando cristão e cristão. Não, eu estou separando o cristão do pecado. Eu estou levando em consideração que a revelação divina que foi trazida para nós no ministério terrestre de Jesus e que foi transmitida primeiramente para os apóstolos e destes, através das suas cartas, através dos seus ensinos, para todos nós que somos santos. Portanto, os salvos têm uma fé santa, uma fé separada do mundo, da corrupção do mundo, das coisas erradas. Em segundo lugar, orar no Espírito e viver no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é um reflexo da nossa vida no Espírito. Porque se nós vivemos no Espírito, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós não somos capazes por nós mesmos fazer diferente. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Se nós agirmos e formos dirigidos, permitirmos que o Espírito Santo nos dirija as nossas ações, as nossas atividades, a nossa vida, nós vamos, de uma forma completa, estarmos unidos, estarmos em um só Espírito com Deus, no Espírito. E, portanto, a nossa oração será reflexo daquilo que Deus tem de bom e de melhor para as nossas vidas. Terceiro lugar, permanecer dentro da esfera do amor de Deus. O amor de Deus nós já tivemos a oportunidade de ver nos vídeos passados. O amor de Deus nos traz esta santificação, mas ele traz também mais duas coisas: a misericórdia e a paz. A misericórdia para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades, porque uma vida na fé, na salvação, em comunhão com Deus, não quer dizer que a gente não enfrente problemas. A gente enfrenta. A diferença é que quando nós enfrentamos problemas em comunhão com Deus, nós contamos com o auxílio de Deus, nós contamos com a misericórdia de Deus. Deus nos ama e Ele, então, espera que nós respondamos esse amor com amor também. E, em quarto lugar, manter viva esta chama da esperança cristã, não só para a nossa vida aqui, como também para a nossa vida futura na eternidade em comunhão com Deus. O autor também fala que nós precisamos da misericórdia de Deus. A gente falou agora há pouco sobre a misericórdia. Quando nós estamos nesta comunhão com Deus, quando nós enfrentamos as dificuldades normais do dia a dia, e nós somos, por estarmos em comunhão com Deus e por estarmos no caminho correto, nós vamos sofrer ataques do inimigo, porque o inimigo não gosta que nós estejamos no caminho com Deus, ele quer nos destruir. Então, nós precisamos nos agarrar mais fortemente e nós necessitamos desta misericórdia de Deus, não só
para a nossa salvação lá no início, não só diariamente, como diz Jeremias, né, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, mas também até o fim. E essa misericórdia de Deus, ela vai se refletir em duas coisas. Primeiro, que nós recebemos a vida eterna e nós já começamos a viver esta vida eterna. A gente já tem um gostinho de vida eterna. Nós ainda vamos viver uma vida eterna, mas nós já temos esse gostinho de vida eterna. E, em segundo lugar, esta salvação que foi alcançada pela expiação dos nossos pecados, pela morte de Jesus lá na cruz. Então, a misericórdia de Deus, ela vai se refletir que nós fomos salvos e que nós viveremos uma vida eterna. Isso nós já temos. E essa salvação, ela diz respeito tanto à fé, como nós falamos, né, no vídeo passado, quanto à oração, que nós acabamos de falar agora, quanto ao amor, que nós falamos no vídeo passado também, e à esperança. Mas também tem mais uma coisa em relação à salvação. Nós somos salvos pela fé. Nós andamos em fé através da oração, supridos e sustentados pelo amor de Deus por nós e pelo nosso amor por Deus. Nós temos esperança também numa vida de comunhão eterna. Mas também existe a questão do serviço. Nós fomos salvos, nós fomos alcançados para servir. E como é que nós servimos? Depende do que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida. Depende do ministério que Ele separou para cada um de nós. Nós estamos aqui para servir. Servir ao nosso Deus, servir à causa de Deus e servir aos nossos irmãos em amor e em comunhão. Quando os homens estão começando a vacilar, diz Judas, esta é a hora para que um amigo que é verdadeiramente amigo cristão, bem doutrinado, bem forte e bem firme nas promessas de Deus, esteja junto com aquele que está passando dificuldade, com aquele que está vacilando na sua fé, para que ele possa ajudar. É nesse momento que a gente ajuda as pessoas que estão tendo necessidade e que não têm forças ou conhecimento para bloquear as investidas dos falsos mestres ou rechaçar, afastar as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Nós dependemos de um e do outro e da palavra que está colocada na Bíblia para nós, nas Escrituras para nós. Ele apresenta aqui 3 grupos de pessoas que estão à mercê dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas dos hereges. Um grupo é aquele que está vacilando, é aquele que está hesitando, é aquele que ainda não está firme para dizer não, este ensino está errado. Este grupo, o que nós devemos fazer? Este grupo, ele não pode ser abandonado. Nós temos que dar a ele um suporte, um apoio, para que ele não venha a cair ou venha a andar num caminho errado. É um primeiro momento, nós percebemos que ele está vacilando, nós percebemos que a sua ideia está um pouco tendendo para o que é errado, ele tem que ser alcançado, ele tem que ser alertado por aquilo que está sendo explicado para ele e que é errado. Nós devemos estar firmes. É por isso, amado, que você precisa ler a palavra, meditar na palavra, orar, ouvir, adorar ao Senhor e estar aberto ao Espírito Santo para que Ele te mostre o que está certo e o que está errado. Amados,
o discernimento do correto e do errado é super importante para nós. O segundo grupo é aquele grupo que está no caminho errado. Este grupo nós precisamos fazer o máximo que nós pudermos para alcançar esta pessoa e trazer de volta, para que ele abandone o falso ensinamento, o falso caminho. A gente precisa mostrar para ele que aquele caminho está errado. E o terceiro grupo é o grupo dos hereges, dos falsos mesmo. É o grupo que já andou e que já está falando coisa errada, explicando coisa errada, vivendo coisa errada, achando que está certo. A palavra aqui, ele fala de Riton ou chiton, quer dizer a roupa de baixo. É aquela roupa que se usa, que está em contato com a pele. Neste caso, o que é que Judas está dizendo? Neste caso, Judas está dizendo que esta pessoa está usando uma roupa suja. Antes ele fala da onda que está cheia de sujidade. Agora ele está falando de uma roupa que está cheia de sujidade. Significa dizer que por baixo de tudo existe sujeira, existe pecado, e ele se sente bem com isso. Ele se sente bem. Ou seja, aquela roupa suja está trazendo para a pessoa uma vida corrupta, uma vida pecaminosa. Nós devemos tomar cuidado em nos aproximarmos de um falso mestre, de um herege, para que nós mesmos não venhamos a ser contaminados, traindo o evangelho, traindo os ensinamentos do Senhor. Ou seja, é aquele que ainda não sujou suas vestes, este é aceito pelo Senhor. Aquele que já está com as roupas sujas, ele precisa primeiro passar por uma limpeza para daí ser aceito na presença de Deus. Este que está sujo, enquanto está sujo, ele não é admitido na presença de Deus, diante de Deus. E, portanto, ele não é admitido na eternidade em comunhão com Deus. Ele precisa primeiro limpar as suas vestes. Como enfrentar então a heresia? O autor fala para nós que é possível usando o poder que Deus nos dá, o ensinamento que ele nos dá através das Escrituras e o poder que está no discernimento e na orientação que o Espírito Santo exerce sobre nós. Nós devemos estar vigilantes. Amado, um cristão é um vigilante. Eternamente. Ele não pode vacilar, ele não pode deixar de vigiar. Nós devemos estar perto do Senhor o tempo todo, porque aí sim nós seremos guardados e protegidos por Ele. Só Deus pode nos guardar dos tropeços, das dificuldades, dos questionamentos, dos problemas morais e dos inúmeros infortúnios que nós temos no dia a dia. É Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos levanta, é Ele que admite em sua presença de glória que nós possamos estar vivos, usufruindo da sua comunhão, da sua companhia, da sua misericórdia, do seu amor. Com isso, ele fecha, então, o livro com uma coisa chamada doxologia. Ele usa uma palavra, amomos. Amomos quer dizer imaculado ou sem culpa. Significa dizer que quando nós somos libertos, quando nós somos salvos, Deus nos admite em sua presença porque nós não temos mácula nenhuma. Diante de Deus não há acusação. Olha lá, diz assim,
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados, amamos, imaculados diante da sua glória. O que significa dizer isso? Significa dizer que não existe nenhum tipo de acusação. Não há. Por quê? Porque todos os nossos pecados já foram limpos, as nossas vestes estão limpas e, portanto, nós somos admitidos, né, no doxa, no esplendor, na glória de Deus. E é Ele que tem poder, soberania, o kratos, que quer dizer domínio, e poder, exousia, poder e soberania. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, ele coloca aqui 4 palavras importantes. Amamos. Nós não somos acusados de nada, porque nós já fomos limpos, libertos e estamos alvejados, como uma roupa lavada e alvejada pelo sangue do Cordeiro, mediante Cristo que nos salva e nos limpa. Diante do domínio, do esplendor e da glória, doxa e kratos. Então o Senhor se mostra em poder e soberania, exousia, a capacidade que tem Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Amados, a lição final que fica para nós: somente a Deus seja dada a glória. Há um só Deus que nos salvou mediante seu Filho Jesus Cristo. A Ele a glória, a majestade, o império, o domínio, a soberania, o poder, para sempre. Amém? Bons estudos.